Unicamente em vestígios e escombros perdura a esperança. Isso porque a ruína rumina, morde, arruína a morte. Depois cospe naquele prato que é um espelho que reflete a fome das infâncias que não passam, que não cessam, que nascem sempre tortas e convidam à deposição do olhar. Feito essa gente que fica aí, brincando com a vida. Queres olhar? Pois então veja isso. E se oferece uma ruína para o olhar pastar. Um troço qualquer para contemplar. Um troço qual se quer. Um troço desejável. Uns troços que trago nos bolsos, que trago ardendo pelas gargantas, no mistério do corpo falante que se cala diante a beleza suplicante de um lamento que se quer silêncio e voz naquelas tintas. Sim, naquelas tintas que pintam veias e desbotam carcaças, que pingam sobre aqueles mesmos pratos, prantos, cárceres para flores de todos os tipos e formatos, e pingados, e traçados, que se entalam entre a língua e o paladar, exílio maldito do desejo. Queres olhar? Pois bem, veja isso, porque a boca que beija e que escarra é a mesma que despedaça, destroça, dilacera a carne crua da madeira, donzela puta à espera daqueles dentes brancos sujos de sangue, para cravar nos ossos do limite do tempo, mordendo como quem quer respirar, no instante em que um peixe escapole dos dedos, o perfume do espinho do cravo branco que penetrou no ventre da noite. Num instante de perigo, porque o olho que pisca e chora é o mesmo que queima, cheio de pó e areia, a dermatologia da tela prometida. Nessa terceira parte, teremos a apresentação dos portfólios artísticos de Clara Machado e Clarice Rosadas. Clara é artista e mestranda do Programa de Arte da UERJ, e Clarice é graduanda em Produção Cultural da UF e residente da Casa Voa. Vamos então começar com a fala da Clara. Obrigada. Vou ser breve. Eu fiz uma seleção de alguns trabalhos que, de algum modo, resumem um pouco o percurso da minha pesquisa do mestrado. Eu faço mestrado em processos artísticos contemporâneos, né, na UERJ, e é uma pesquisa sobre o meu próprio processo. Então, eu vou fazer um percurso que, na verdade, é o percurso que eu estou fazendo na dissertação. Então, é uma seleção breve de trabalhos. E aí, se a Mariana puder compartilhar a tela com as imagens, eu vou falando a partir, junto com as imagens. Mas antes eu queria dizer assim, que tem algumas palavras, algumas questões que vão aparecer na minha fala que ecoam muito da fala da Daniele, né? Isso foi uma coisa que a gente notou nos encontros, que em campos diferentes, de maneiras diferentes, mas a gente tem uma familiaridade de problemas assim com os quais a gente lida. E aí tem algumas perguntas, né, no chat para ela que eu gostaria também muito de ouvir depois, porque são questões que me são caras também, são perguntas que eu poderia ter feito. Então, quando começar a apresentação das imagens, enfim, acho que eu já posso ir falando e aí as imagens vão entrando. A primeira palavra que ecoa da fala da Daniele é resto. E ela falou sobre como a Marguerite Duras utiliza restos de filmagens, né? Nossa Senhora, desculpa, a gente passou uma moto bem agora. Mas então, sobre como a Marguerite Duras usa restos de filmagens e esses restos vão retornando, né, nos outros filmes, imagens retornam, personagens retornam. Meu trabalho toca muito nisso também, ou é tocado, é atravessado por isso, né, por esse ímpeto de recolher restos e fazer com que eles
perdurem em algum lugar, com que eles retornem, com que eles se repitam. E os restos com os quais eu trabalho são restos de corpo. São ossos, dentes, cabelos, sangue. E eu tenho um fascínio particular pela existência do resto. Para mim, o resto, o que me interessa no resto é essa potência que ele tem de negativar a presença. Ou seja, ele é algo que se afirma, né, enquanto presença, que está ali, mas é uma presença... A Mariana não recebeu o teu PDF. Eu enviei para ela. Perdão, gente, um pequeno pause aqui. Desculpa, uma pequena interrupção aqui. Enfim, então, o resto ele é um elemento que carrega uma falta para mim, né? Eu penso assim, que o resto ele é um fragmento de alguma coisa que deixou de existir, ou que não está mais presente. Só que o resto em si está presente, se faz presente, se apresenta diante do olhar, mas a maneira como ele se apresenta diante do olhar é justamente carregando uma falta, uma parte que falta. E nisso existe uma relação com o tempo, né? O resto ele é uma presença que, de algum modo, instaura uma cisão no tempo, né? Um corte no tempo, uma rachadura no tempo, porque ele atua, ele existe no presente, mas ele carrega essa falta ou essa presença perdida do passado. E essa é a zona da minha poética de uma maneira geral, assim, sempre por onde eu transito. E aí o percurso que eu montei aqui é parte dos restos, né, dos objetos que eu produzo, utilizando esses restos como matéria de trabalho. E bom, aqui nessa primeira imagem, né, são 2 trabalhos de uma série que se chama Exéquias, que é uma palavra ligada a cerimônias e honras fúnebres, né? Mas é um cantar, são lamentos cantados diante da morte. E aí a morte, a desaparição, o apagamento, o esquecimento, a ausência, né? Tudo isso está presente, mas quando eu penso sobre isso, né, e particularmente sobre a morte, o que é a morte, como trazer a morte para a representação, e de novo aqui existe um diálogo, né, com a fala da Daniele, como trazer o irrepresentável para a representação, como falar desse silêncio, como falar dessa ausência, como falar do irrepresentável. A morte, segundo Lacan, seria da ordem do irrepresentável, né? A gente não experimenta a morte diretamente, mas a gente tenta o tempo inteiro dar sentido para esse não sentido, para esse desaparecer. E alguma coisa dessa coisa que desaparece resta, né? Alguma coisa resta. E acho que esses restos são uma chave, né? Um ponto, talvez um portal, assim, meio mágico em algum sentido, né? Se a gente pensar nas relíquias, tem um universo mágico que se abre, né? Nos restos, que é uma possibilidade de um contato com essa coisa que não está mais lá. No entanto, essa coisa, ela continua não estando lá, ela não deixa de não estar lá. Não se trata de fingir que essa perda não aconteceu, né? Mas de olhar para essa perda e de atualizá-la no presente, a cada vez. Então, é um gesto, ao mesmo tempo, de celebração daquilo que permaneceu, que sobreviveu, e de luto por aquilo que não existe mais. Puder passar a próxima imagem. Essa é uma série que aconteceu
junto, um pouquinho depois dessa primeira que eu mostrei, né? Mas essas aí são só ossos, e aí a imagem dos ossos, ela me é muito cara, assim, eu tenho um fascínio muito particular pelos ossos como essa coisa, essa parte última do corpo. E uma parte de dentro, né? O osso, ele não é visível no corpo vivo. Diferente dos dentes, e os dentes, para mim, o interesse dos dentes, para mim, é um pouco outro, porque eles são um elemento que se apresenta, mas que tem uma parte dentro também, né? Ele tem uma raiz e ele tem uma familiaridade material com o osso. Então, ele tem uma parte de estrutura e tem uma parte que vem para fora, então ele é um lugar limite, assim. E depois eu falo um pouco mais dos dentes, mas os ossos, eles são essa imagem da última coisa, né? A última coisa que resta do corpo são os ossos. Eles não apodrecem, eles não... Enfim, é muito difícil que eles sumam, né? E eles trazem justamente essa presença, né? Eles atualizam essa presença, mas de uma maneira completamente negativa. Eles são essa estrutura, esse lugar último que resta. E aí o trabalho ele vai acontecendo assim, para mim, a partir de um contato direto com o material, de uma lida com o material e com essas questões que ficam aqui, assim, assombrando a mão, né? Coloquei aqui, mas é meio aqui, entre aqui e aqui. E aí fiquei pensando sobre essa presença ausente, sobre essa presença que de algum modo se furta em algum lugar. E aí a questão do duplo, para mim, também é muito cara. E aí, de novo, enfim, estou aqui pensando na fala da Daniele, que tem coisas que ficam retornando mesmo, né? O espelho, esse duplo, o que é a imagem, o que é o outro da imagem, que é o mesmo, é uma repetição, mas ao mesmo tempo é uma outra coisa, né? E aí o duplo, ele vem nesse lugar para mim também como um tipo de presença que negativiza a própria presença, o que instaura nela um ruído, uma dúvida, uma incerteza, uma coisa do tipo mas não é ao mesmo tempo, né? Se apresenta, mas tem alguma coisa que não está ali. E aí nessa série é uma série de ossos, alguns ossos mesmo, outros ossos que são metade osso, metade parafina e são duplicados, né? Nessa primeira imagem da sequência. Isso é um trabalho que é metade um osso e a outra metade é o mesmo osso duplicado em parafina. A terceira imagem é um osso só em parafina. Então, esses duplos... nesses trabalhos especificamente, né, nesses dois ossos com parafina, um osso com parafina e outro só parafina, tem uma coisa também da cor, né, que é um material translúcido. Então, ele afirma uma ausência na sua presença. Ele é outro que o original, perdido, mas ao mesmo tempo é o mesmo. Mais um aqui, ainda que é objeto. Mas acho que pode passar desse. Depois eu falo mais dos dentes, mas por enquanto acho que isso. Sim, então, eu passo para uma outra dimensão que são os rastros, né? A monotipia é um rastro. Então, a monotipia é um tipo de técnica de gravura que, na verdade, é uma técnica muito louca, porque ela pode ser qualquer coisa, né? Mas ela parte do mesmo princípio, do princípio das técnicas de gravura, que é uma imagem que se produz por contato. Então, uma impressão de um corpo sobre uma superfície. Mas, então, essa é a maneira como essa imagem se constrói, né? Como ela passa a existir. Você tem um corpo, uma matriz, que entra em contato com uma superfície, um papel, um tecido, a terra, né? Uma pegada nesse sentido. É também uma impressão, uma gravura, uma monotipia, enfim. Só que essa imagem ela só se apresenta ao olhar, ela só é visível no momento em que esse contato cessa e que esse original que produziu a marca se perde, não está mais no campo da visão, não está mais visível, não está mais
diante do olho. O que permanece diante do olho é o rastro, perdão, é a marca desse contato, é a memória desse contato. Então, essa presença também está aí no limite da presença, né? É uma presença, mas ela é também memória de uma ausência, memória de uma separação, memória de uma perda. E aí, nesses trabalhos que vocês estão vendo, isso é uma série de monotipias em que eu uso sempre o mesmo osso, só um osso que eu uso como matriz, e vou repetindo ele, mas é isso, né? Ele e eles, ele é eles, porque a cada vez que acontece esse contato da matriz com a superfície, é uma coisa que se apresenta ali. Apesar de ser o mesmo original, a cada contato ele se apresenta como um outro. Então é o mesmo e é o outro. E é um mesmo outro que fica retornando, a cada vez se repetindo e a cada vez se negando. E as cores com as quais eu trabalho, né? Trabalho muito com vermelho e com dourado, tem essas cores não são gratuitas, né? O vermelho, obviamente, evoca o sangue e a maneira como eu trabalho esse vermelho, né? Não é qualquer vermelho necessariamente evoca o sangue, mas, enfim, esse vermelho traz o sangue, chama o sangue, tem a mancha, né? Tem essa coisa de um descontrole, de uma matéria que tem uma densidade, que se infiltra. Então, o sangue está convocado para mim aqui o tempo inteiro, quando eu uso vermelho. E o dourado, que é uma cor que, na história da arte, está vinculada à eternidade, àquilo que não se modifica, àquilo que não se corrompe. Então, o sangue atuaria nesse lugar da vida, daquilo que pulsa, daquilo que se infiltra, se modifica, oxida, apodrece, morre, e o ouro nesse lugar da incorrupção, da permanência. E eu acho que o contato dessas duas cores produz também algo com relação a essas minhas questões, né? Se puder passar, por favor, a imagem seguinte. Isso é uma dupla de trabalhos que aconteceu como desdobramento dessas primeiras monotipias de ossos que eu mostrei, em que é o mesmo osso ainda, a mesma matriz, mas aqui eu trago o sangue em si, né? Se nas primeiras eu estava trazendo o sangue, eu estava evocando o sangue no vermelho, aqui eu opto por usar sangue mesmo, e aí as impressões são em dourado. Então tem uma relação aí em que essa matéria começa a falar cada vez mais, né? Como eu falei no princípio, os restos de corpo iam me fascinando, eu vou coletando esses restos, mas o sangue, ele, além de uma cor, além de um pigmento, além de uma mancha, ele é também um resto de corpo, e aí isso começou a me interessar também muito, assim, esse resto, mas esse resto líquido, e aí a liquidez como um lugar também do descontrole, do irrepresentável, e aí me vem o mar da Marguerite Duras na cabeça, né? O que é a mancha, o que é o líquido, o que é esse poder do líquido sem forma, que pode tomar qualquer forma, que engole, que afoga, enfim. Bom, pode seguir, por favor. Agora, essa série de trabalhos são monotipias também, produzidas da mesma maneira que esses trabalhos com os ossos, mas dessa vez produzidas com um único dente. Aqui também é o mesmo princípio, assim, a regra de produção dessas imagens é a mesma. É um único dente que eu vou inscrevendo a cada vez, né? Que eu vou marcando no papel a cada vez, e aí, novamente, a cada vez que esse contato acontece, ele é diferente, mas é o mesmo original, é o mesmo processo, mas ele vai introduzindo uma diferença no duplo, né?
E aqui, nesses trabalhos, eu notei uma relação com a escrita que não vou entrar muito nisso agora, nem vou ler nada meu, porque acho que a gente não tem tempo para isso, mas eu sou poeta também, e a escrita, num determinado momento da minha vida, começou a tocar a imagem de uma maneira muito íntima. E aí eu comecei a escrever poemas numa relação muito direta com as imagens, não de uma maneira, não como legenda, nem como uma explicação, nem como título, mas assim no mesmo lugar, né? De onde nascem essas imagens, nasce essa escrita. E aí eu comecei a notar que, na verdade, o próprio procedimento da monotipia é uma escrita também, né? Se a gente pensa na palavra inscrição, e aí essa dupla começa a só fazer sentido junta para mim, né? A escrita e a inscrição. A escrita é uma inscrição, a inscrição é uma escrita. E aí, essa escrita de dentes, né? Escrever é mastigar, ou escrever é chupar um osso, é morder um osso, né? Esse contato, enfim, tem um corpo que está presente, que pulsa, mas que só que permanece ausente, porque é sempre memória, é sempre no passado, ele está sempre no passado, ele está perdido. Se puder passar, por favor. A próxima imagem é ainda a partir desse mesmo procedimento, mas essa daí é feita a partir de um molde da arcada dentária do meu pai. E aí, novamente, né, o dourado e o vermelho é o mesmo procedimento, né, uma mesma matriz que a cada vez acontece de um jeito um pouco diferente. E essa mordida, a imagem da mordida, né, dessa escrita do corpo, literalmente, né, o corpo marcando, inscrevendo a sua presença sobre uma superfície, sobre a pele, sobre um outro corpo, enfim. E em seguida, as próximas imagens que vão entrar são de um outro trabalho em que eu uso o corpo do meu pai como matriz. Então, se nesse primeiro momento eu usava apenas restos de corpo, né, pedaços de outros corpos, nesse trabalho eu passo a usar, eu usei, né, são 2 trabalhos, uma série de 2 trabalhos apenas, mas em que eu uso a matriz o corpo do meu pai como matriz. E aí, se puder dar uma passadinha, por favor. Na primeira gravura do monotipia do corpo do meu pai, eu uso terra para entintar esse corpo, e na segunda eu uso sangue. E aí são materiais que, enfim, acho que eu não vou ficar entrando muito agora na particularidade deles, porque eu acho que a gente está um pouco sem tempo, mas são materiais que lidam, que estão ali nessa fronteira entre vida e morte, que é onde eu gosto de operar, né? A terra tem toda uma relação mítica com a origem da vida, né? E também com o fim da vida do pó. A gente vem do pó e ao pó a gente retorna. Tem uma coisa do enterrar e do modelar do barro enfim. Então são materiais que estão nessa zona, né, entre vida e morte. E o segundo trabalho dessa série é feito com sangue diretamente. E aí o sangue, nesse processo, né, acho que o processo artístico tem muito disso, assim, tem uma parte que é o que a gente sabe, que é o que a gente quer, e tem uma parte que é o que acontece, e esse acontecimento ele vai conduzindo também o trabalho e o pensamento. E aí, se puder dar uma passadinha, por favor, para a próxima imagem. Que é essa monotipia do corpo do meu pai com sangue. O sangue começou a me chamar muito como material,
porque ele tem essas coisas que eu já mencionei aqui, né, dele ser um material que oxida, que se modifica. Então, essa fotografia que está aí, por exemplo, esse registro do trabalho foi feito bem na hora que ele foi produzido. O sangue ainda estava muito vermelho. Hoje, ele já não está mais dessa cor, esse sangue está escuro. Então, tem uma coisa no sangue que é um material vivo, é um material que continua acontecendo, que continua trabalhando, né? Tem um trabalho em curso do sangue. E ele é um material, ou uma parte do corpo, enfim, que é absolutamente fundamental para a vida, né? Ele é sinônimo de vida. A gente tem, enquanto tem sangue pulsando, tem vida no corpo. E, por outro lado, o sangue fora do corpo é uma marca de violência, de corte, de cisão do corpo, e é também uma imagem de morte, né? Então, esse corpo marcado numa superfície, ele se apresenta aí como um corpo ausente, como um corpo mortificado, num certo sentido, né? Se a gente for pensar em toda a tradição das máscaras mortuárias e do sudário, enfim, né? Tem uma relação com a morte do corpo no momento em que a gente duplica esse corpo, mas ao mesmo tempo tem uma relação com a permanência, porque a gente duplica justamente para que ele continue ali, né? De algum modo. Mas de que modo? Esse é o ponto, né? De que modo ele permanece afirmando a sua ausência, deixando ela presente, ela se atualizando no presente, né? E se puder dar uma passadinha, por favor. A última imagem que eu trouxe é um trabalho. Então, antes de eu dizer isso, né? Esse sangue com o qual eu trabalhava antes era um sangue que eu comprava. É sangue de galinha, que é muito fácil, você compra na feira, assim, as pessoas usam para cozinhar, não é nada demais, assim. Mas eu queria que fosse um sangue, para mim era importante que fosse um sangue de morte, né? Isso já me foi muito perguntado, porque você não usa seu próprio sangue da menstruação e tal, porque não é sobre isso, assim. Esse sangue para mim é importante que ele tenha uma ligação com a morte, com o sacrifício, com o corte, enfim, com a destruição do corpo, né? Tudo isso está em questão para mim. Então esse sangue é importante que ele seja isso também, né? Que ele não fuja disso, não fuja desse confronto, né? Com a morte. Só que aí, justamente pensando nisso e na radicalidade desse meu desejo, né? De confronto com a morte, eu percebi que não fazia sentido eu comprar esse sangue e distanciar esse corte, distanciar esse momento limite, né? Então, eu fiz isso pela primeira vez, assim, eu nunca tinha feito, nunca tinha matado um bicho, mas isso era uma coisa que eu via muito e acompanhava meu pai no sítio da minha avó quando eu era criança, assim, se matavam os animais para comer, né? Era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano, enfim, do cotidiano da nossa espécie até muito poucos anos atrás, né? É muito recente essa coisa de comprar a nossa comida já limpa, já desossada, já sem sangue, dentro de um plástico, né? As pessoas alguém mata esse bicho, né? E eu senti um desejo de olhar para isso, assim, e de viver isso em primeira pessoa, não afastar isso, mas olhar para isso e experimentar isso no meu corpo com relação a um outro corpo. E aí esses trabalhos eles foram feitos a partir de uma galinha que eu matei, e aí a primeira imagem é um trabalho grande, assim, é uma lona de 2 metros de comprimento, e ele é um trabalho em que eu cortei o pescoço da galinha e esse sangue foi descendo e eu só deixei ele descer, eu não fiz nada. E os outros 2 que estão do lado foram uma espécie de monotipia, num certo sentido, assim, do pescoço aberto da galinha, né? A primeira imagem ainda com bastante sangue, a segunda já com menos. E aí eu fiquei pensando nesse traço, né? No traço como
o título desses trabalhos é traço 1, 2, 3 e 4, tem mais uma imagem, mas que eu não trouxe. E esse traço, tanto como linha, e traço é uma palavra que está no título da apresentação da Clarice, então talvez seja também sei lá, alguma coisa para manter aqui um caminho, né, uma trança entre as falas, mas esse traço, para mim, é tanto a linha que está presente aí, né, o elemento gráfico da linha, quanto o traço no sentido de uma marca, né? Quando a gente fala, existem traços de sei lá o quê, então existem marcas de alguma coisa, né? E ele tem uma dimensão temporal, o traço tem uma dimensão temporal para mim. Ele marca uma ação, marca um tempo, marca um percurso. E esse traço ele é proveniente de um corte, e aí queria agradecer o Diogo, porque foi um insight que veio a partir da fala dele nos nossos encontros, né, que a palavra escrita ou escrever vem de cortar, tem uma mesma origem, né, porque a escrita ela começou no corte, né, a escrita cuneiforme, enfim, ela era gravada. Então, essa escrita tem um parentesco original com o corte. Então, tem uma escrita de um corpo, né? E, enfim, essas coisas elas vão se sobrepondo, né? Elas vão entrando umas nas outras no processo artístico. Não são coisas que a gente sabe a priori, mas em algum lugar sabe. E aí elas vão fazendo sentido à medida que elas vão sendo feitas e ditas, né? E pensadas. Mas então esse corte que inscreve e escreve um corpo, e um corpo que morre, um corpo que se ausenta, que se destrói. Enfim, tudo isso é o que conduz o meu trabalho, né? São as questões com as quais eu me debato. Assim. E, para concluir, será que eu falo isso? Acho que já deu muito tempo, né? Não, acho que eu vou parar aqui e vou deixar a Clarice falar agora. Acho que tá bom. Posso só fazer uma observação rápida antes da Clarice falar? Eu tinha pensado em me apresentar hoje numa atitude performática que citava simultaneamente o Oswald e o Glauber sem camisa. E eu fiquei sem graça. Aí vai a Clara e me mostra pelado. Eu sou um tolo. Ai, Marcelo, tu é mó figura. Alguém vai falar mais alguma coisa? Eu posso, se vocês quiserem começar a compartilhar, podem colocar as imagens. Queria agradecer o convite e a proposta desse encontro, né? Muito bom conhecer o trabalho e a pesquisa de todo mundo. Estou fazendo uma gambiarra aqui para tentar segurar o telefone. De vez em quando acho que eu vou tombar, mas tudo bem. Então, eu ainda não tinha tido a oportunidade, né, de conversar, da gente conversar sobre o meu processo também. Então, eu coloquei mais ou menos em ordem cronológica de quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos, que eu acho que vai fazer mais sentido, porque o meu processo ele é muito ligado, assim, ele é bem a minha vida mesmo, sabe? Uma questão bem pessoal, assim, para mim. Então, acho que se eu for contando na ordem dos acontecimentos, ele vai ficar mais claro, né, a questão. Aí quem estiver puder ir passando as imagens, está tranquilo por mim, porque eu coloquei bastante para eu ir falando e a gente ir passando, aí eu posso ir... coloquei essa imagem só para começar mesmo, foi uma exposição que eu fiz lá na Casa Boa, que é um espaço independente, onde eu tenho ateliê, e aí uma das exposições
de lá foram as mulheres da casa, né? E foi com a curadoria da Sônia Salcedo, e ela resolveu fazer um paredão assim bem cheio dos trabalhos, porque eu tenho isso do acúmulo, né? Então, assim, quando eu vou fazer um trabalho, eu não consigo nunca fazer um só, sempre é uma enxurrada, né? Eu vou falar um pouco disso também, mas aí pode passar para o próximo, por favor. Então, eu sou um pouco artista por acidente, né? A minha pesquisa começa sem querer em 2017, e eu faço produção cultural na UF, e, enfim, 2017 foi um ano super difícil, assim, para mim, eu estava super em crise, né? Eu já estava fazendo análise há um tempo, e eu tinha uma dificuldade muito grande de falar. Então, eu chegava na análise e ficava olhando para a cara da minha analista, coitada, e eu não conseguia falar nada. Eu ficava, não sei, não conseguia dizer o que eu estava sentindo, não conseguia falar sobre as minhas questões. E isso durou muito tempo, né? Eu fiquei assim, quase um ano indo para lá e eu não conseguia falar quase nada. E teve uma exposição do Picasso no CCBB, e eu fui, passei horas lá. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a desenhar, muito, assim, mas acho que foi um desenho que a gente sempre tem contato, né? Desde criança com desenho, mas assim, foi um desenho diferente, assim, eu senti que eu estava conseguindo elaborar alguma coisa ali, né? Aí, a partir desse dia, eu comecei a levar esses desenhos para minha analista. Enfim, aí outras crises chegaram, porque assim, você vai para uma análise, você tem que falar, né? Então não adiantava eu levar o desenho, mostrar o desenho, ela me fazia falar sobre aquele desenho. Então a questão das palavras, ela sempre foi a grande questão, né? Com as palavras. E aí, o que acontece é que em 2017, eu, na faculdade, tive uma aula com o Luiz Guilherme Vergara, que era o curador do MAC de Niterói. E era uma aula compartilhada, né, com os alunos de produção cultural e os alunos de artes, né, da graduação de artes. E, enfim, a gente estava ajudando a organizar um projeto no MAC, que era um projeto de uma exposição chamada, acho que era Olha, Imagina, Escuta e Sente, alguma coisa assim, que era sobre arte relacional. E, enfim, teoricamente, a gente estava ali para ajudar na organização, né, como produtores culturais, e o pessoal de arte estava para acompanhar esse processo, né, dos bastidores. E o que acontece é que eu tinha que fazer um relatório sobre essa aula, mas eu estava muito em crise, estava muito difícil para mim até fazer trabalhos que eu tinha que entrar em contato com a escrita, né, que eu tinha que entregar esse relatório escrito. Eu não consegui fazer. E aí, no dia que a gente tinha que apresentar para o Vergara esse relatório, um amigo acabou me dedurando que, na verdade, eu tinha feito um desenho sobre um acidente que aconteceu. E esse meu amigo que me dedurou, né, ele quebrou uma maraca indígena do Vergara, lá no MAC, né, em uma das visitas para a gente organizar o evento. E, assim, a maraca se espatifou toda, assim, no salão do MAC. E eu fiz um desenho disso. Eu, na época, estava capturando muito essas imagens ao meu redor e tal. E, então, meu amigo, nessa aula que tinha que entregar o relatório, falou para eu entregar o desenho. Eu entreguei. E o Vergara, ele começou a me perguntar sobre o meu trabalho, qual era o meu trabalho e tal. Ele achou que eu era do grupo de arte. Eu falei, olha, eu não sou de arte, sou de produção cultural, mas eu acho que eu desenho angústias. E aí, enfim, a gente teve uma longa conversa um dia depois na UF juntos, e a gente foi elaborando essa questão. E ele me fez um convite para, nessa exposição do MAC, eu desenhar a angústia das pessoas, dos visitantes, né, da exposição. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, né? Foi na abertura da exposição, eu fiquei essa imagem da esquerda,
não é desse evento do MAC, mas é uma das angústias, né, que foi um trabalho que a gente chamou de coletor de angústias, e que eu faria o retrato, né, das pessoas que estavam conversando comigo. Eu perguntaria mais ou menos assim, algo relacionado à angústia, o que você sente, o que, sabe? E as pessoas falando, enquanto as pessoas falavam, eu faria um retrato. Só que quando eu estava fazendo esse trabalho, eu escutei aquela enxurrada de palavras, né, as pessoas conseguindo falar sobre o que elas estavam sentindo. E eu fiquei com uma pena, assim, eu fiquei assim, cara, como que eu vou fazer só o retrato dessa pessoa e vou deixar essas palavras todas escaparem, né? Essas palavras que as pessoas estão conseguindo falar. E aí o que aconteceu é que nesse dia no MAC, eu dividia a folha no meio e eu fazia um retrato e uma escrita, assim, com a mão esquerda eu escrevia palavras que as pessoas estavam falando e misturava com alguns pensamentos meus, né, que vinham na hora. E na parte da direita eu fazia um retrato da pessoa. Então foi assim que eu comecei. Esse foi o meu primeiro trabalho, que eu já fiz várias vezes em outras ocasiões, em outras exposições. E um trabalho conjunto, né? Sou eu e a pessoa que está conversando comigo. Está passando um carro com uma sirene aqui, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas, enfim, pronto, passou. Aí, se você quiser ir descendo, eu coloquei mais algumas imagens, né, que foram depois desse início, né? Enfim, depois dessa coisa do coletor de angústias, eu fiquei pensando muito, fiquei com muita vontade de, enfim, fiquei pensando, né, comigo em quais são as minhas angústias, né, porque aquelas pessoas conseguiram falar aquilo tudo, eu fiquei com muito isso na cabeça, assim, de que eu preciso tentar entrar em contato com essas minhas questões. Então, a partir disso, e acho que até agora o que eu estou fazendo são as minhas angústias, né? Então, esse é um dos meus primeiros trabalhos, né? Depois disso do coletor de angústias, foi uma tela que o Vergara me deu de presente. E o que aconteceu foi que era uma tela maravilhosa, assim, eu achei a tela linda e tal, e quando eu comecei a tentar fazer alguma coisa, eu achei horrível. Falei, caraca, estraguei a tela que o Vergara me deu, vai ficar horrível, fiquei nessa crise, assim. E aí tinha umas fitas, um pouquinho de fita crepe no meu quarto, e eu comecei a cobrir a tela para tentar fazer de novo, né, tentar refazer. E acabou que eu entrei num transe, assim, sei lá, cara, eu fiquei, tipo, horas colando fita crepe nas telas, né? Essa foi a segunda que eu fiz, eu acabei não colocando uma foto da primeira, mas tudo bem. E aí eu entrei em contato com esse material, que é um material que eu uso até hoje, e eu vou tentando sempre achar uma nova forma de usar ele, mas no primeiro momento ele foi mesmo para fazer essa cobertura, né? Enfim. E aí as palavras acabaram entrando também. Então era uma frase que eu repetia bastante, que era de uma música. Eu tenho muita essa coisa de pegar as frases, né? Então o coletor de angústia, eu pegava as frases das pessoas, e nas telas e nos outros trabalhos eu tenho uma influência muito forte das músicas que eu estou escutando ou de coisas que acabam falando, essas palavras vão entrando nos trabalhos. Aí pode ir passando mais um pouquinho para a gente ver alguns outros. Esse trabalho ainda era de 2017. Esse também, esses dois trabalhos partiram da mesma frase, só que eu apaguei partes diferentes, né, da frase. Então, já nessa parte que era para eu falar das minhas angústias, entrou isso do apagamento, né? Uma grande recalcada que sou. Eu escrevia as frases e ia apagando, né? Então começou essa mistura de palavra, esse material da fita crepe, que eu ainda não entendi muito bem por que ele estava ali, mas eu não conseguia não usar, tipo, fiquei, enfim, meio obcecada assim, por ele, e o apagamento, né? Então, pode ir passando mais um pouquinho, coloquei bastante imagem para
para a gente poder ir vendo. Esse próximo trabalho também é a mesma frase, também com uma parte diferente destacada. E era o que eu tinha comentado, né, que isso do apagamento é muito forte assim na pesquisa. E vem dessa dificuldade também de eu ficar olhando para essas palavras depois, de eu realmente dizer essas palavras. E acabou que o trabalho, a linguagem, ela vai se desenvolvendo disso. Assim. Eu me identifico muito com o trabalho da Clara também. A gente já fez até alguns trabalhos juntas. Enfim, aí pode ir passando mais um pouquinho. Aí depois dessas telas eu voltei para o papel, que é o meu xodó, assim, é trabalhar com papéis, principalmente com cadernos, e que depois, parando para pensar, eu acho que é muito pela questão da quantidade de trabalhos que se faz, né, da repetição. Então, é como se, quando eu começo a fazer um trabalho, parece que ele nunca vai terminar nesse primeiro trabalho que eu estou fazendo. Então, eu começo, né, um pensamento, um impulso, alguma coisa, e ele nunca vai terminar nesse primeiro trabalho. Ele vai, então, eu preciso isso do caderno, de você ir folheando, sabe? Então, como se fossem umas anotações, sabe? Eu escrevo algumas palavras, apago e rasgo um pedaço da folha e passo para outra folha, fragmento muitas frases, já dividindo no caderno todo, então começo uma frase numa página, vou para outra. É um ritmo mais ou menos assim que eu gosto de trabalhar, né? Aí pode ir passando mais um pouquinho, eu acho que eu mostro o conjunto desse caderno. E pode passar. Esses todos eu fiz basicamente numa tacada só, sabe? Eles são todos dessa mesma série, era o mesmo caderninho que eu vou anotando as palavras, vou apagando, vou passando para o próximo, vou fazendo um ritmo assim até eu me sentir um pouco aliviada, né? E o que foi me interessando muito foram as marcas que eu ia deixando no papel também. O que eu fui percebendo é que eu não gosto de limpar os materiais, né? Então, eu sou péssima em limpar pincel. Meus pincéis sempre eu tenho que jogar fora depois que eu esqueço de lavar e fica duro. Aí não dá para pintar depois, aí tem que comprar outro. Aí pinto com vermelho, depois quando eu vou pintar com azul, ainda está com vermelho. Mas isso nunca me incomodou. Pelo contrário, eu sempre achei interessante isso acontecer. Então, o que eu fui fazendo cada vez mais foi assumir esses rastros, né, por onde a mão passa, né, a sujeira da mão, por onde... Eu gosto também muito de ficar passando a mão, assim, sabe, na textura da folha, passar a mão pelos relevos do trabalho. Então, como eu estou sempre com a mão suja, essas marcas vão ficando e eu vou incorporando isso no trabalho. Inclusive, eu não passo fixador e eu gosto muito que as pessoas folheiem, né, os cadernos, os trabalhos. Então, vão ficando também os rastros de outras pessoas, assim. Então, são trabalhos que todas essas sujeirinhas, elas inicialmente não tinha, né? Foi com o tempo de ir manipulando, de ir mostrando, de ir revisitando os trabalhos, ele foi acontecendo, né? Isso foi acontecendo. Aí pode passar mais um pouquinho, por favor? Aqui eu coloquei um detalhe, né? Que mostra um pouco antes do apagamento, né? Como que ficam essas palavras. Então, sempre parte da escrita e quando eu vou
apagando, vou colocando a fita crepe, ele acaba indo mais para o traço, né? E essas palavras, essa escrita completa vai se perdendo e é quase como se a palavra, né, as letras vão virando o traço, né, do trabalho. Então tem muitos que são assim, não parece que não tem palavra nenhuma, mas as palavras foram um ponto de partida e depois elas se transformam. E depois essas palavras se transformaram no desenho, né? Aí eu coloquei só para vocês entenderem um pouco como que... Aí pode ir passando, por favor. Não sei se eu estou falando rápido demais, mas... Alice, nós perdemos o áudio com essa queda aí do celular. Opa, será que eu voltei? Vamos ver se eu consigo voltar. Melhorou? Voltei? Sim. Ah, que bom. Não, não sei o que houve. Acho que foi a internet que ficou meio ruim e acabou caindo o áudio. Eu estava só comentando um pouco como que são os trabalhos antes de eu começar a apagar as palavras, né? E, enfim, sempre tem essa escrita toda por trás, né? Das camadas que eu vou adicionando e como que essa escrita vai se perdendo e as palavras vão virando um traço, né? A palavra como risco, como desenho. Aí pode ir passando, por favor. Então, essa série preta, né, ela mostra bem essa... Eu chamo essa série a série do recalque, né? Que foi um momento que eu estava apagando muito, foi no início de 2019, que eu estava incomodada com as palavras aparecendo demais nos trabalhos e eu não conseguia praticamente deixar nenhuma delas. E eu escrevia nessas folhas inteiras e foi quando entrou muito da cor preta, né? Aí na próxima imagem eu mostro um pouco do conjunto, né, desses trabalhos que eu fui desenvolvendo no início de 2019. E essa série, ela acaba me fazendo reparar muito como que é recorrente essa imagem, que parece uma cruz, né? Que é uma cruz. E eu não sei muito bem de onde que veio isso, mas com essa série eu fui revisitando os trabalhos e vi que isso aparecia muito. Enfim, aí fiquei pensando, né, em questões, né, de morte, e como que eu coloco essas cruzes, né? E ela é justamente funciona como se fosse uma janela para as palavras que estão atrás, né? O que é bastante curioso. Enfim, foi um elemento que se destacou muito quando eu fiz essa série preta, assim. É uma série muito grande, acho que deve ter mais de 100 trabalhos, assim, dessa série. Aí pode ir passando mesmo. Esse é um trabalho que eu fiz em tela, que ele tem esse traço, né? E aí, quando eu expus ele, eu continuei esse traço na parede e
Eu achei bem interessante fazer isso, porque ressalta ainda mais, né, essa coisa da sujeira, do rastro, né, de você não... Enfim, nem sei dizer muito bem, mas esses trabalhos em tela também tem muito da fita crepe. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas essas faixinhas que tem são a fita crepe também. E a escrita, né, tá aí de novo. Aí pode ir passando. Esse é um trabalho mais recente, né, desse ano. Não sei se foi antes da quarentena ou se foi logo no início. Eu acho que foi um pouquinho antes de começar a pandemia, e que já estavam surgindo coisas um pouco diferentes, né? Eu comecei a fazer umas curvas, né, com a fita crepe, e aí ela fica, quando você dobra, ela acaba ficando com uns relevos, sabe? E quando eu pintei por cima, eu achei bastante interessante o efeito que deu, e fiquei com vontade de pressionar, né, essa fita crepe sobre papel. E aí acabaram surgindo várias gravuras, né, que eu fiz. A série preta também tinha um pouco disso, mas eu acho que quando eu comecei a curvar as fitas, isso surgiu mais. E, enfim, aí vem essa questão do duplo, que é uma coisa que a Clara também falou um pouco, que tem no trabalho dela. Mas, para mim, o curioso, assim, quando eu estava fazendo os trabalhos, é que quando eu pegava o papel e pressionava, né, sobre esses originais, a imagem que esse papel pegava, ela não tinha as palavras, porque o que eu pintei foi a fita crepe, né? Ou então eu pintava as bordas e tal, e as palavras, como eu escrevia em lápis ou em carvão, quando eu pressionava, o papel não pegava muito bem isso. Então eu ficava sempre com um trabalho que tinha escrita, né? Que tinham essas palavras, e um trabalho que era só imagem. E aí, enfim, aí ficava ressoando isso na minha cabeça, né? Essa coisa da imagem, da palavra, as minhas questões desde o início, né? Que eu estava desenvolvendo na análise, né? Enfim, aí pode ir passando, por favor, que eu botei bastante imagem. Acho que, de repente, a gente pode passar mais algumas. Essa também é desse ano, essa fica curvada. Pode ir passando. Quando começou a quarentena, enfim, cada um teve um surto diferente, né? O meu foi que eu tinha que ficar muito tempo em casa, e eu já estava acostumada a ter o espaço do ateliê, e foi difícil para mim essa volta, né? De fazer os trabalhos no meu quarto de novo. Então eu comprei, assim, sei lá, eu comprei mais de 100 mini telinhas, tipo de 10, acho que 15 por 10 por 15, não sei, tipo, muito pequenininhas. Eu comprei centenas e eu passava o dia inteiro fazendo, assim, no início da quarentena. Eu devo, sei lá quantas que eu fiz. Eu preferi não contar para não ficar muito preocupada, mas aí pode passar a imagem mais um pouquinho, que eu mostro um pouco desse conjunto, né, das telas. Aí dá para ver bem como que a fita crepe, o apagamento, eles vão criando esses traços, né? Essas quase geometrias, e a palavra vai se perdendo ali por trás, mas às vezes ela acaba escapando, né? Às vezes dá para ver um pouco. Enfim, eu fico nessa busca, né, o tempo todo, assim. Não sei onde é que eu vou chegar com isso, mas os trabalhos vão me dando pistas, né, bem pessoais, assim, para mim. Eu sempre fico olhando para eles e me perguntando várias coisas, enfim. Pode ir passando mais um pouco, que tem mais.
Pode passar. Essa imagem foi agora durante a quarentena também, que o galerista Maneco Miller, ele começou um projeto chamado Real Resiste, né, que parte de uma música do Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes estava nesse projeto também, junto com um grupo, assim, não sei quantos artistas foram ao certo, mas quando ele me chamou, acho que já tinham uns 30 artistas, e a ideia era a gente propor um trabalho para que eles fizessem uma versão em larga escala, de tipo 3 metros por sei lá quanto, não me lembro agora, em formato de lambe-lambe, e espalhassem pela cidade, né? E aí esse foi o trabalho que eu desenvolvi, que por trás tem uma frase do Dante, da Divina Comédia, que é: chegam os poetas à porta do inferno. E aí foi o trabalho que eu desenvolvi. Aí na próxima imagem, dá para ver de onde que surgiu de onde que veio esse trabalho, que vem, na verdade, de uma outra série que eu fiz em 2019, que eu fiz uma série toda só sobre o inferno. E aí tinha uma parte dessa série que eu pegava muita coisa da Divina Comédia. E aí já é uma outra forma que eu uso a fita crepe, que é para roubar essas palavras, né? Para pegar essas palavras. Então eu uso a fita como não sei se transporte é uma palavra boa, mas enfim, eu passo a fita sobre as palavras e puxo elas e transporto para uma outra superfície, né, para fazer o trabalho. Então eu tiro muita xerox de livros, né, de revistas, de poesia, e vou arrancando essas palavras e ressignificando, dando um outro contexto e usando elas ao meu favor, assim. Aí pode passar mais um pouco. Esses são trabalhos em papel também, que eu acabei apagando totalmente, né, as palavras, e aí ficam esses traços, né? Foi só para mostrar mais um pouco da fita crepe. Essas fitas do meio são de outros trabalhos que eu faço, né? Tem muitos que eu coloco a fita, né? Enfim, escrevo, pinto tudo e vou arrancando essa fita do trabalho e colocando em outros papéis, em outras superfícies, em outros trabalhos. Então, eu gosto sempre de ir trabalhando em mais de um projeto ao mesmo tempo, né? Então, arranco uma fita daqui, já coloco em outro trabalho, já rabisco uma palavra em uma tela. Então, essa sequência de 3 aí foram fitas arrancadas de telas que eu estava fazendo ao mesmo tempo, e ia arrancando as telas e colocando, né? Aí pode ir passando mais um pouquinho, por favor. Esse é um trabalho da quarentena também, que eu fui ficando sem material, fui ficando sem grana, e achei um dicionário antigo lá em casa, daqueles dicionários grandes, sabe? Tipo tamanho A4. E aí eu comecei a trabalhar neles mesmo. E foi bem interessante, porque as palavras já estavam ali, né? Então eu só fui entrando com essas janelas, né? Com as fitas, com apagamento, e eu criando ao mesmo tempo esses rasgos, né? E revelando algumas palavras por trás. É um trabalho que eu gostei bastante de fazer também. Aí pode ir abaixando, que vai mostrar mais essa sequência. Esses também são dessa série do dicionário, né? E, enfim, pode
Baixando mais um pouco. Esses dois eu já estou, enfim, já está mais perto do final. Desculpa eu ter colocado muita coisa, porque eu acabo produzindo tanto que eu juro que eu tentei ser econômica, mas esses são mini trabalhinhos, né, que eu usei um material que eu ganhei de presente da minha sogra, e são caixas e caixas daqueles slides, né, pequenos que eu usava para apresentação muito de escola, antes do digital, né? E eu fiquei muito interessada nesse, como se fosse uma moldurinha, né, que fica, né, e em volta para segurar o slide. E aí eu comecei a tirar as imagens, né, com transparência que tinham no meio desse slide e deixar só essa borda. Então, essa é uma coisa que eu estou trabalhando até agora, que eu estava tentando fazer grandes formatos, aí comprei um papel enorme, aí escrevi um monte de coisa, fiz várias coisas, e quando eu dei por mim, eu já estava pegando os slidezinhos e recortando esses micro espacinhos, sabe? Pegando as manchas, pegando as sujeiras, pegando só uma parte das palavras, e aí eu fiz uma série grandona desses slides, né? Aí esses são alguns. Pode ir passando. Vamos. Aí tem mais algumas imagens. Eu gostei dessa que eu estou segurando porque dá para ver minha mão toda suja e essas manchas que eu acabo fazendo muitas vezes sem querer, mas que fazem parte também acabaram virando a poética, né, do negócio. E pode ir passando mais um pouquinho. Aí nessa parte final, eu achei, eu não costumo falar muito sobre isso, mas estou me forçando um pouco, que é justamente a área que eu tenho dificuldade, né, que são as palavras. Então, o que aconteceu lá enquanto eu estava naquela crise com a análise, né, que eu comecei a levar as imagens dos trabalhos e os desenhos e tal, e que eles não foram suficientes, e que eu precisava falar sobre, né, dar nome às coisas. E o que eu acabei fazendo naquela época foi pegar revistas e começar a ver quais palavras me saltavam aos olhos, e comecei a anotar, assim, que nem uma doida, cadernos e cadernos dessas palavras e frases e coisas que pareciam com algo que eu estava sentindo. E aí acabou que eu fiquei com pilhas e pilhas de escritos, e quando eu ia ler eles de novo, para o meu espanto, assim, eles faziam sentido, né? Eu não pensava muito, assim, em ficar alguma coerência, né, textual, tipo de início, meio e fim. Eu só anotava palavra por palavra e frase por frase, mas quando eu ia ler, aquilo já estava dizendo uma outra coisa, né? E aí eu resolvi colocar pode passar para o próximo? Eu acho que eu coloquei um escrito recente, e, enfim, como está sendo tudo no digital, né, agora na pandemia, eu tenho anotado muito as frases que as pessoas falam nessas reuniões, né, ou nas aulas que a gente dá, né, na Casa Boa. A gente oferece um curso de acompanhamento de projetos. E quando a gente está conversando sobre os trabalhos, surgem muitas palavras que eu não consigo deixar escapar, né? Então eu vou anotando, e aí quando eu vejo, eu já estou falando de mim, né? Já estou falando do meu trabalho. Então, aí eu separei esse escrito, que foi um dos últimos que eu fiz, que eu confesso que eu nem lembrava de ter feito, assim, foi só uma anotação. E aí, quando eu fui ler ontem para organizar essa apresentação, eu vi que tinha tudo a ver com o meu trabalho, né? Eu vou tentar ler e, enfim, eu acho que faz bastante sentido para concluir, assim. O tempo não é uma coisa organizada.
Quando você guarda histórias ou você escuta elas, é um processo de revelação. As palavras viram brinquedinhos. Eu não tenho muito controle sobre ela, eu tenho a intenção. A forma fica assumida. Você não sabe o que interliga todos eles. É o rastro, uma coisa que assume a forma da outra e elas têm a forma do tempo, uma obra para o esquecimento. Aí eu coloco um trecho em inglês que acabou sendo de uma música que estava tocando e eu gosto muito de fazer essas capturas, mesmo que elas não façam muito sentido. Se chamou a minha atenção, eu anoto. Então, eu estava fazendo esse escrito, provavelmente essa música estava tocando, eu coloquei esse trecho em inglês. E depois continuo, né? Você meio que gruda naquela forma. Eu só estou fazendo e acumulando o sumiço da imagem. Essa forma de revelar vestígios que você não vê é uma arqueologia. O que vem primeiro? Enfim, quando eu li esse texto ontem, eu acabei achando que, apesar de eu ter pego essas frases de outras pessoas, eu estava falando muito sobre o meu próprio trabalho, né, meu próprio processo. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu botei mais coisa depois disso, ou se encerra por aí. Não sei se tem um próximo para concluir, um próximo slide. Se puder abaixar um pouquinho, mas eu acho que era basicamente isso. Assim. Eu acho que eu coloquei só alguns trabalhos, porque o que eu estou fazendo agora são os últimos, né? Que eu estou assumindo esse caráter de anotação que eu tive desde o início, que eu tenho desde o início, que é isso de capturar uma coisa e anotar. E eu estou tentando assumir cada vez mais isso nos próprios trabalhos. Então, esses são trabalhos que eu desenvolvi, inclusive, num caderno de anotação que eu encontrei, não era meu. E ele já tinha algumas coisas escritas, né? Que inclusive tem um número de telefone, que eu não faço a menor ideia de quem seja. E eu estou usando, tipo assim, carregando isso no bolso e qualquer coisa eu vou lá e anoto. Então, tem número de pessoas, tem frases que eu estava ouvindo na hora. Eu estou usando muito o nanquim também. A minha letra, inclusive, mudou, que é uma coisa que eu ainda estou pensando sobre isso, por que isso aconteceu. Aí eu acho que tem mais alguns e acaba, assim. Que é onde que eu estou agora, né? São mais, assim, dessa série, dessas anotações. E pode ir passando até terminar. Aí eu coloquei só uma fotinho do ateliê, para quem fica curioso, quem gosta de ver o espaço de trabalho. Esse é o meu ateliê lá na Casa Voo. Coloquei 2 fotinhos para vocês verem. E basicamente isso, assim. Não sei, eu não consigo falar sobre o meu trabalho de uma forma diferente, assim, porque foi tudo muito acontecendo junto com as minhas questões pessoais, né? Então acaba que eu consigo falar mesmo dos trabalhos falando sobre essas minhas questões internas, assim, que acabam respingando aí nos trabalhos todos. E é isso. Obrigada, gente.